Olá, estamos chegando com mais um episódio do Quarta Parte Justiça e Disciplina. Hoje, somente comigo, Marcos Peçanha. Estamos com a ausência do Giliar Pires, que por motivos profissionais teve que se ausentar, mas estamos na presença do Dr. Maurício Peçanha Machado, que vai conversar conosco hoje após uma breve nova apresentação, né, Maurício? Já teve aí no episódio. Te apresenta um pouco o pessoal aí, para a gente se inteirar de novo. Qual é a tua... como a gente costuma dizer, teu local de fala, a tua atuação no direito militar, enquanto também sócio do escritório Peçanha Machado Advocacia. E, enfim, aí depois a gente faz a introdução ao tema, que na verdade já viemos de alguns episódios falando de prova, então eu já antecipo o pessoal que vai ser essa temática. Mas aí eu passo a palavra para ti para que tu possa fazer estabelecer esse breve diálogo aí com o pessoal. Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Maurício Peçanha Machado, eu trabalho juntamente com o Dr. Marcos Peçanha Machado em defesa dos nossos nobres soldados da Brigada Militar, os praças da Brigada Militar. O meu lugar ao sol que eu tento buscar sempre é exercer, juntamente com o Dr. Marcos Peçanha, as melhores práticas, enfim, sob o ponto de vista de atendimento, sob o ponto de vista de maximizar o nosso conteúdo jurídico para promover a defesa dos interesses, garantias, direitos dos praças da nossa Brigada Militar. Então, hoje estou aqui para somar, aprender um pouco, trazer um pouco de reflexão para nossos praças, se possível também levar um pouco, no mínimo de conhecimento, 1% de conhecimento para o nosso público, que às vezes faz uma diferença, na atuação como policial militar, enquanto às vezes réu em algum processo penal, ou às vezes também réu na seara criminal comum. E é isso aí, vamos falar um pouco sobre prova, né, doutor Marcos? Exato. A gente, só para situar o nosso ouvinte, né, que tanto nos encontra pelo Spotify quanto também pelo YouTube, a gente vem já numa dinâmica, eu e o Giliar, que estamos todas as sextas-feiras, né, que é o dia da leitura do boletim, da quarta parte, Justiça e Disciplina. A gente vem toda sexta falando de uma temática diferente. A gente deu o início a essa temática da prova, que é uma das mais importantes, e a gente não está falando só de prova no processo penal. A gente está falando de prova no processo penal militar, penal comum e também na seara administrativa. Então é claro que a gente está tentando, vamos dizer assim, compartilhar algumas estruturas que são comuns, né, a todas essas esferas, mas é claro que em dado momento as particularidades de cada uma das esferas vai requerer uma maleabilidade do operador do direito, do militar, enfim, de quem está julgando, eventualmente apreciando a prova. Fizemos uma breve pausa, na verdade, nessa saga de episódios voltados para a prova, no episódio anterior, para falar, Maurício, com um colega também, um brigadiano da nossa, acho que uma turma antes de mim do Giliar, em 2007, o Dr. Thiago Carrão, que falou bastante sobre o concurso CTSP. Então nós fizemos uma pausa, né, até para não ficar muito maçante para o nosso ouvinte, uma pausa em relação à prova, e agora a gente volta com tudo para falar de um tema que, vamos dizer assim, uma parte, né, do tema relacionado à prova, que são os sistemas relacionados à prova. Um pouco teórico, mas na medida do possível vamos tentar trazer a prática, né, do que é a prova tarifada, existe hierarquia entre prova, qual é o sistema, por exemplo, quando o oficial está lá no Conselho de Justiça, na JME, ele tem a íntima convicção, ele vota, ele precisa motivar. Lá no Conselho de Disciplina, por exemplo, é claro que o tempo que a gente estabelece aqui para esses diálogos não são suficientes para a gente esgotar a matéria, né? Isso é até um pouco, vamos dizer assim, de praxe a gente falar isso, mas a gente tem uma responsabilidade também em dizer que a gente não esgota os assuntos. Mas eu acredito que a gente pode estabelecer um panorama geral, assim, Maurício. Os sistemas de prova, e aí como o Giliar sempre coloca o nosso convidado assim, meio que com a responsabilidade, né? Uma posição muito confortável, tranquila. De deixar a bola quicando, né? Exato. Eu vou deixar para ti agora nesse momento, para tu explicar para o pessoal aí, para os nossos ouvintes, do que a gente vai falar. Qual é essa estrutura relacionada aos sistemas de prova. E como eu disse assim, né, Maurício? Por mais que tu não participe de todos os episódios, tu tem a tua importância nesse podcast por estar sempre dando suporte para que eu consiga estar aqui com o Giliar. Então, muitas vezes,
na correria do dia a dia, e a gente sempre se preocupa, mesmo na correria, em não deixar de fazer o lançamento do episódio na sexta-feira, porque a gente sabe do compromisso que a gente tem com o nosso público. Mas, vamos dizer assim, perpassadas essas questões, talvez um pouco burocráticas, introdutórias, agora vamos falar efetivamente aí desse sistema de provas, o que a gente tem na prática. Tá contigo, Maurício. Tá comigo a bola, então. Tá contigo. Então tá, pessoal, vou tentar passar de forma mais objetiva possível, porque eu acho que o conteúdo, diferente de outros tipos de conversa, enfim, de canais, é tentar ser o mais objetivo e falar a língua mais simples para que todo mundo consiga entender e, de repente, buscar em algum momento de preocupação, em algum momento em que se coloca numa posição menos vantajosa, saber o que está acontecendo, o que vale, o que não vale, o que pode ser dito e o que pode ser considerado prova. Então, acho que a primeira pergunta, assim, o que é a prova? Então, no meu ponto de vista, prova nada mais é que a maneira que é ser dada para buscar a comprovação da existência de um fato. Por que se faz isso? Essa busca nada mais tem por finalidade do que trazer ao eventual jogador a verdade dos fatos, para que assim ele tome a sua decisão. Tá? Convencer ou não convencer o jogador. Até eu vou ler essa é o que eu entendo como prova, né? Mas eu quero parafrasear aqui o doutor Aurélio Lopes Júnior, que diz que o processo penal e a prova integram os modos de construção do convencimento do jogador, que influenciará na sua convicção e legitimará a sentença. Disso aqui eu já extraí um ponto muito importante que a gente pode trazer, enfim, em todas as searas, seja nas searas administrativas, penais, que um ato administrativo, uma sentença, uma sanção disciplinar que não tem a devida motivação, bem como não analisa as provas dos autos, ela viola também os princípios constitucionais da motivação e do dever do julgador de motivar os seus atos. É falar o porquê e apontar dentro do caderno probatório esses motivos que o levaram a chegar a essa sentença, enfim, a essa decisão. Diante disso também, eu acho importante a gente fazer um pequeno à parte, assim, para diferenciar primeiramente também, assim, que muitas vezes a prática às vezes não deixa a gente pensar nisso e diferenciar, e até às vezes perante o Poder Judiciário ou perante um conselho de disciplina, que é a diferença entre elementos de informação e prova. Isso é muito importante porque isso vai influenciar. Jamais uma sentença judicial ou um processo administrativo ele pode se fundar única e exclusivamente num elemento de informação. Então, o que é um elemento de informação? É aquilo que foi colhido na fase investigatória e que não foi ainda submetido a ampla defesa e contraditório. Então, eu entendo, e a doutrina que defende essa tese, esse entendimento, entende que o quê? Qualquer ato produzido no inquérito policial militar, para ele ter validade como uma prova, ele deve ser levado ao processo, oportunizar que o réu investigado tome conhecimento, possa se manifestar para que o quê? Exerça a sua ampla defesa e contraditória, e assim a gente pode falar que isso é uma prova que pode ser levada a uma sentença. Os elementos de informação na fase pré-processual, de forma isolada, eles não podem subsidiar uma sentença. Isso é uma regra geral e que às vezes, ou melhor, muitas vezes acaba não sendo observada, seja lá pelo julgador, perante a JME, principalmente nos conselhos de justiça, né? E também às vezes nos conselhos de disciplina. Em uma ocasião eu estava participando no conselho de disciplina e aí simplesmente um dos julgadores lá, um dos membros do conselho, o presidente do conselho, se não me engano, ele tinha na cabeça já que eles já estavam excluídos da brigada, porque lá no inquérito
um momento que eles não tinham ainda capacidade postulatória, enfim, não tinham se submetido ainda ao acesso a todo o inquérito policial, ele já dizia, não, mas aquilo lá aconteceu no inquérito policial militar e isso é a prova do cometimento, sem que ele sequer tivesse se manifestado ainda e tido a oportunidade de se defender, de tentar desmotivar aquilo ali, de apontar alguma falha, algum erro. Esse é um ponto importante, né? Vou te interromper, mas para acrescentar, na verdade, que isso é uma falha na concepção do conceito de prova, porque essa, na verdade, incoerência que tu trouxe aí, né, em relação a um conselho, revela, com o máximo respeito assim, aos membros do conselho, mas que eventualmente não têm uma formação jurídica, eles não têm essa dimensão de que o que não foi produzido no processo sobre o crime do contraditório não é prova. Ele olha lá no inquérito, no depoimento, e vai dizer que isso aqui é prova. E não consegue entender, às vezes, tem boa fé, né? Mas às vezes não tem a capacidade técnica, não tem estudo suficiente, uma carga mínima processual, né? Da dinâmica processual para entender que aquilo não é prova. E, então eu acho que é essa mensagem, assim, né? A gente sempre traz aqui, né, Maurício, com o Giliar também, de maneira muito respeitosa, mas a gente aponta realmente algumas críticas que a gente entende que são relevantes e que... Até eu acho que essas críticas são necessárias para que o sistema reveja o que está errado algumas vezes e corrija e comece a mudar também, né? Se não houver esses feedback, essas críticas que às vezes o próprio praça ali que se sente oprimido não pode fazer, então através de nós como advogados, enfim, podemos fazer isso de maneira tranquila, como tu disse, com o máximo respeito, com o máximo, sem dizer que está errado, está certo, mas como forma de aprimorar também para que os julgamentos, enfim, a análise de todo do procedimento, do processo, enfim, do que for, seja feita da maneira mais justa, de maneira mais técnica, que garanta realmente uma imparcialidade, respeite o devido processo legal, ampla defesa e contraditório, porque nada mais justo que o policial militar que trabalha diariamente em prol da sociedade também tenha um julgamento justo, independente do tipo de processo administrativo, de inquérito, enfim, que ele seja submetido, ele também faz jus aos seus direitos fundamentais, né? Perfeito. Agora, dentro disso aí que tu tá falando, eu vou ter que colocar o que eu quero saber, o que tu veio trazer para nós aqui, sobre esse sistema de provas, né? Digamos que a gente está perante um conselho lá de justiça, por exemplo, né? Na JME, ou um conselho de disciplina, vamos pegar a parte administrativa. Estamos num conselho de disciplina. E aí a gente tem situações distintas, Maurício. Primeiro, tem lá um dos membros votando, simplesmente dizendo, eu condeno, ou eu absolvo, né? Então, ele não, na verdade, ele não motiva, né? Ele não motiva o porquê que ele está fazendo aquilo, ou simplesmente, numa segunda situação, ele motiva dizendo, né, que existe uma prova que está hierarquicamente acima de qualquer outra, né? Ou então, né, numa terceira hipótese, estou tentando montar aqui o arcabouço, me ajuda aí, da questão do sistema tarifado, que seria da íntima convicção, né, e da persuasão racional e do livre convencimento motivado, né? Numa delas, a situação mais ideal, existe a tomada de decisão lastreada numa fundamentação idônea, né? E em outras a gente não vai ter essa motivação, ou vai ter uma motivação inadequada, quer dizer o quê? A prova X, para mim, está acima da outra. Vale mais. Vale mais que a outra. Exato, como se fosse uma regra onde uma prova estivesse, digamos assim, tivesse patamar elevado das outras. Valor. Essa prova vale 5, essa vale 10, essa vale 15, então essa aqui que vale 15 derruba outras duas que valem 10. A gente sabe que isso hoje a gente dá risada na história do processo penal, mas isso já foi uma realidade, a prova tarifada, né? Onde a confissão, por exemplo, era a rainha das provas, onde a confissão era... E hoje a gente não tem mais isso. Hoje a confissão ela tem que ser circunstanciada, ela tem que ter coerência com os demais elementos e tal. Nessa dinâmica, assim, de forma breve, o que tu pode passar para o pessoal em relação a essa temática de prova? Sistema de convencimento do julgador. Tá contigo. Então, como tu bem falaste, né, na doutrina majoritária existe 3 tipos de valoração da prova. A íntima convicção do juiz, o sistema tarifado das provas e o convencimento motivado ou persuasão racional do juiz. Então, qual que predomina hoje no Código de Processo Penal e Código de Processo Penal Militar brasileiro? É o sistema
de convencimento motivado, no qual o magistrado, enfim, o julgador, ele deve avaliar as provas produzidas no caderno probatório por seu livre convencimento, mas fazer a sua fundamentação na hora de decidir. Ou seja, não é um número, quantidade ou tipo de prova que vai determinar se alguém vai ser condenado ou não. O juiz, basta ele analisar as provas dos autos, só que ele tem que fazer a devida fundamentação correspondente. Como tu falaste, não existe uma prova, que seria a prova tarifada, né? Não existe uma prova de maior relevância ou menor relevância. Então, todas as provas devem ser analisadas de forma conjunta e o juiz vai analisar e vai fundamentar com base na análise que ele fizer. Essa é que predomina. Essa é que predomina. Existe a prova tarifada, essa é a regra. Essa é a regra geral. Existe a prova tarifada, que é aquela que o legislador ele já denominava qual prova valia mais. Como tu bem falasse, a confissão é a rainha das provas. Hoje já não existe mais. Às vezes, uma simples confissão não é suficiente para ancorar uma sentença condenatória. Diversos julgados, enfim, decisões em qual o réu confessa, mas acaba não sendo condenado. Porque o conjunto probatório permite ao julgador analisar e dizer, não, a simples confissão não está sendo suficiente para elucidar os fatos. Ela vem só como uma forma de assumir autoria, às vezes, de um fato que sabe-se que foi outra pessoa que cometeu, mas aí uma pessoa, às vezes, recebeu uma vantagem, às vezes pagando alguma dívida relacionada aí até mesmo ao cometimento de crime e tal, ela vai lá e diz, não, eu vou assumir, fui eu que fiz, fui eu que matei, fui eu que fiz. E aí, daqui um pouco, mas como que isso aconteceu? E aí ainda começa a não ter coerência com a forma que o crime foi praticado. E aí, bom, não tem como condenar, né, por diversas razões, e isso é uma coisa que realmente é bastante frequente. E também temos lá o sistema de íntima convicção do juiz, que também não existe mais no ordenamento jurídico, mas existe algumas exceções e ainda é utilizado. Exemplo, tribunal do júri. No tribunal do júri, o jurado que lá está para julgar o crime doloso contra a vida, ele não precisa fundamentar a decisão, dizer o porquê. Ele, na íntima convicção dele, nos critérios que ele tem como valores, enfim, do que ele analisou do processo, do réu, enfim, dos fatos, ele vai dizer se é culpado ou inocente. Ele não precisa fundamentar. Esse é o chamado sistema de íntima convicção, que é utilizado no tribunal do júri, e às vezes a gente acaba vendo sendo utilizado em outros processos, enfim, de maneira velada, no qual não existe a devida fundamentação, mas existe também, eu quero condenar, eu só vou achar um ponto específico. Nós temos um processo administrativo, né, se tu recorda, recente, onde na motivação a autoridade colocou de forma expressa, em que pese eu não precisasse motivar o ato, eu estou punindo por tal e tal razão, mas eu não preciso. Isso é poder discricionário. Como se poder discricionário, né, fosse uma carta branca para dizer assim, sim ou não. E não era, né? O poder discricionário não autoriza de forma... Não é ilimitado também, né? Se ele for utilizado de maneira incorreta, ou se exceder, ou não fazer a devida motivação, ele vai incorrer também na violação do devido processo legal, da ampla defesa, contraditório, e também da motivação do ato administrativo, e também do ato, se for o caso, até da sentença condenatória, né? Ela tem que corresponder à motivação, né? Isso pode ocorrer muito também, às vezes que nós estávamos conversando anteriormente, em sentenças onde o juiz é substituído, tipo uma sentença de uma pronúncia, de uma impronúncia, no qual às vezes muda-se o juiz, ele não tem contato com o processo, ele vai lá, olha só uma fala de alguém e vai lá e pronuncia o réu, por exemplo, porque ele não analisou todo o processo, e já começou a violar também o princípio da identidade física do juiz, né? E aí ele vai lá e não motiva de forma adequada o porquê que ele está pronunciando o réu. Isso é também um tema muito interessante que, de repente, dá para trazer num podcast separado essa questão também. Né? Sim. Eu vejo como muito importante essa visão que o juiz ele tem que estar conhecendo o processo também. Seja um juiz togado, ou seja até lá o oficial que está encarregado de participar de um conselho. Sim, mas aí eu te coloco uma situação que, sinceramente, que me causa muita, vamos dizer assim, uma insatisfação grande, como, por exemplo, nos conselhos de justificação, nos conselhos
permanentes, que não são permanentes, que são de 3 em 3 meses, e que um oficial participa da instrução e o outro assistente plenário de julgamento, que não teve qualquer contato com a prova. Exatamente. Né? Por mais que isso esteja, né, disciplinado, vamos dizer assim, nas normas que regulam o funcionamento da Justiça Militar, inclusive da União, que vem sendo aplicado, vamos dizer assim, de forma analógica em relação à Justiça Militar Estadual, mas, né, me parece uma incoerência. E, de outro lado, eu vejo no julgamento dos oficiais o conselho especial com os oficiais acompanhando os mesmos membros sempre, né? Exato. E eu, sinceramente, talvez me falte estudo em relação ao direito militar, mas eu não consigo entender a lógica de permitir um tratamento dessa natureza para os praças e diferente para os oficiais. Não consigo, sinceramente, entender, por mais que já tenha lido alguns argumentos que tentam justificar isso, eu não consigo, sinceramente, vislumbrar, mas também, certamente, seria... A gente começa a falar e aí vai surgindo outros temas que poderiam aí, tranquilamente, dar mais 1, 2 episódios. Né? Então, basicamente, Dr. Marcos, temos esses 3 sistemas de valoração da prova, como eu falei anteriormente. O sistema da íntima convicção do juiz, que é utilizado nos tribunais do júri, né? Onde o jurado não precisa motivar a sua decisão, né? O sistema da verdade legal ou tarifado, né? Que também não é utilizado no Código de Processo Penal, que existe uma hierarquia entre as provas, não é mais utilizado. E o último, como eu falei também, o convencimento motivado ou persuasão racional, que ele pode decidir livremente, o juiz, desde que fundamente. E não quer dizer, às vezes, que existem 5 provas que vão trazer inocência, mas 4 que vão trazer condenação. Não significa nada. O julgador basta ele pegar uma dessas provas, fazer análise e fundamentar com base nelas. Não vai ser um número de provas, nem um tipo de prova que vai decidir o caso. Vai ser o livre convencimento motivado do julgador. Então, basicamente, são esses tipos de valoração da prova que existe no nosso ordenamento jurídico vigente. Perfeito. Eu acredito que a gente conseguiu superar bem esses temas, é claro, sempre com essas ressalvas que a gente fala em relação à profundidade, no primeiro momento, que a gente vem nessa segunda temporada do Quarta Parte de Justiça e Disciplina, trazendo um pouco mais e adentrando cada vez mais nessa temática do direito militar e agora na prova, contando hoje com a participação especial e acredito que a primeira ausência do Dr. Giliar, mas por motivos justificáveis já apresentou as razões já apresentou a sua defesa por escrito, já no prazo certo, justificado. Mas, enfim, agradeço a tua participação e deixo a mensagem final para o nosso ouvinte, tanto aquele que nos acompanha pelo podcast quanto pelo YouTube, que faça a inscrição no canal para receber toda sexta-feira, no final da tarde, um novo episódio com um tema sempre relevante dentro desse esforço praticamente diário que a gente faz para montar uma estrutura para que o nosso público siga se atualizando. Acredito que seja isso. E, mais uma vez, agradeço a tua participação, estar sempre de portas abertas no nosso projeto para te receber para falar sobre outros temas que já ficou mais ou menos estabelecidos, outros temas. Tem alguns outros temas também importantes que nós estávamos conversando anteriormente, mas relacionado à prova, conselho de disciplina, conselho de... Que também são questões muito polêmicas e na verdade... que são pouco exploradas, né, na prática. Pouco exploradas e também que o praça tem um interesse em saber, né? Ele tem esse interesse em saber, porque às vezes ele vai estar ali no banco dos réus, enfim, e ele precisa saber o que acontece, por que é assim, por que é assado. Mas, enfim, espero ter contribuído com a quarta parte. Também espero vir mais, comparecer mais, me sentir muito... agradável hoje, muito feliz por estar aqui também. Espero ter contribuído. Não quero tomar o lugar do Giliar, ele pode voltar no próximo capítulo também. E é isso aí, espero ter ajudado 1%, pelo menos, algum praça aí do nosso estado do Rio Grande do Sul. E até a próxima. Muito obrigado pela atenção. Beleza. Obrigado, então, Maurício. Até a próxima, pessoal. Um forte abraço a todo mundo. E é isso aí.